Oi, gente, boa noite. Graça e paz, alegria, misericórdia da parte de Jesus, nosso Senhor. Privilégio estar com vocês mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor nessa nossa caminhada. Bom, convido você a abrir sua Bíblia a Isaías, capítulo 2. Hoje a gente tem como proposta encerrar esse capítulo. Vamos do verso 6 até o versículo 22. Essa é a nossa caminhada. Se você tiver com a sua Bíblia, abre aí o seu aplicativo. Cuidado, gente boa, para que esse chat aí não roube a sua atenção mais do que os estudos, né? Cuidado para que você não fique aí nessa premissa do chat liberado para você fazer a sua pergunta. Que você evite mesmo, para que isso não seja um competidor do estudo, né? Aquilo que a gente tem que captar mesmo a nossa atenção, tá bom? Talvez até fique como sugestão aí, não sei se você tem esse recurso, abre a tela inteira, se você e abre e usa o chat apenas quando for para sua pergunta, quem sabe aí fique melhor e menos, né? Menos competição aí para o estudo. Isaías 2, a partir do verso 6. Tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção, da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e os homens se aviltam. Portanto, não lhes perdoarás. Verso 10. Vai, entra pelas rochas, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta, contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Verso 18. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas suas cavernas, nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, até ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram perante eles se prostrarem, para que ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Amém. O tema da nossa aula hoje, eu trago um tema apenas para nos nortear. Bom, o assunto é esse, o assunto principal é esse, então por isso que a gente tem como sugestão de tema. O que Deus fará com o orgulho do homem? E mais uma vez, a gente recorre a um texto como esse, e pretendo ser muito fiel ao texto. Por favor, acompanhe na sua Bíblia, verifique o que eu estou falando, confira no que eu estou falando, mesmo que eu não cite o versículo, mas verifique, entre no texto, venha comigo estudar esse texto e para que você compreenda bem uma linha de raciocínio que eu pretendo compartilhar com você hoje. É somente esse texto. Então, quando a gente percebe aqui um texto como esse, a gente já nota claramente aquilo que o Senhor tem por objetivo, revelar a si mesmo. Veja só, uma das regras que a gente tem para entender um tema principal é quando há uma repetição no texto. Não sei se vocês perceberam, mas o versículo 10
versículo 19, versículo 21. Aqui é uma repetição. Os homens se esconderão nas rochas, entre as fendas. Os homens se esconderão no pó ou no buraco. Mas o que repete é que há o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Então, assim, haverá um derrubar do homem, o homem se submeterá, o homem vivenciará situações terríveis e o Senhor será exaltado na sua majestade. Isso aqui é repetido 3 vezes, 10, 19 e 21. Então nós já percebemos que esse é o assunto. Quando nós olhamos o versículo 11 e 12, a gente já sabe o porquê, por causa do orgulho humano. Então o Senhor, naquele dia, os homens serão abatidos, a altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado, não haverá nenhum soberbo, nenhum altivo contra o qual o Senhor não se levante. Então esse é o assunto. Orgulho humano, exaltação divina. Como vai ser o resultado disso? É o que esse texto fala. Então, quando a gente percebe quais são as ações do Senhor, vê só, gente. Versículo 6, o Senhor já está dizendo, bom, há um desamparo da parte de Deus. Versículo 9, não haverá perdão. A gente vai tentar explicar isso aqui na frente. Não haverá perdão. E repete no versículo 19 e no versículo 21, que o Senhor vai espantar a terra, o Senhor vai sacudir a terra. Então, olha, a mão do juízo de Deus fará suas execuções. O Senhor não deixará impune o orgulho e a altivez humana. O Senhor desampara, o Senhor não perdoa, ou seja, executará o que ele tem que executar, e o Senhor vai sacudir, o Senhor vai espantar, será espanto, será essas ações do Senhor para com seu povo, por causa do orgulho que se elevou. Então a gente já está entendendo bem aqui o cenário. Ora, se você está acompanhando com a gente já percebe que esse pessoal está desviado, o pessoal se perdeu mesmo na caminhada e o Senhor está com um propósito de resgate. O Senhor já vem fazendo convites, venham, retornem, voltem. Se vocês quiserem, eu mudo a sorte. Se vocês quiserem, eu trago de volta a vida para vocês. O cenário está irreversível, mas eu sou o Deus do impossível. Eu quero exaltá-los, como nós falamos na quinta-feira passada. Eu quero estabelecer vocês em cima do monte. Eu quero tornar vocês a resposta de oração e uma oração respondida. Vocês serão aqueles que apontarão veredas de caminho. Vocês serão aqueles que propagarão as justiças do Senhor. Então o Senhor tem projeto de vida para o seu povo. Então, ora o Senhor condena, ora o Senhor aponta caminhos de vida, e assim o livro de Isaías vai tendo os seus contornos e os seus conteúdos. Aqui o Senhor está dizendo o seguinte: mas há um povo, que esse povo precisa estar com as suas antenas ligadas, esse povo precisa prestar bem atenção, que para este povo o juízo, a minha mão executará. São os orgulhosos. Então, para os orgulhosos, não haverá nenhum tipo de possibilidade de não executar a minha sentença. Então, esse é o alerta. Se vocês não se humilharem, se vocês não se arrependerem, se vocês continuarem com a cerviz endurecida, a nuca endurecida, se vocês não se encurvarem e não reconhecerem a minha grandeza, o resultado será desastroso. E é isso que fala. Quais são as razões? Como foi que o orgulho, aonde foi que o orgulho ele teve as suas manifestações? Então, aonde eu quero ver com vocês alguns destaques nesse texto. Então, alguns destaques que eu quero fazer em forma de pergunta. Quais são as razões do Senhor executar o seu juízo? Então vamos começar aqui pelo versículo 6. Verso 6, gente. Põe a sua Bíblia. O Senhor desamparará o seu povo, a casa de Jacó, por quê? Razões. Porque
os seus se encheram de corrupção do Oriente, ou possivelmente da Síria ou da Babilônia. O Senhor está apontando que essas nações, elas contaminaram o seu povo, e o seu povo abraçou os valores e os princípios da Babilônia e da Síria. Babilônia, Egito, sempre foram nações que representaram o mundo que nós vivemos hoje, os seus valores, os seus ídolos, as suas entidades malignas e demoníacas que lá imperam, que lá regem e dão as notas. Então são mundos opostos. Quando o Senhor diz que os seus discípulos, em João 17, eles não são do mundo, mas apenas estão no mundo, é essa a diferença. Não são os valores do mundo que regem nossas vidas, isso nós chamamos de mundanismo. Então aqui encheu-se de corrupção do Oriente, de uma outra nação, de um outro povo, são outros valores. Eles ficaram presos àquilo que abraçaram. E é isso que faz o pecado, é isso que faz o mundanismo. Quando nós o abraçamos, ele é que nos domina. O mundanismo, quando nós aderimos aos valores humanos, nós nos tornamos seus reféns. Nós nos tornamos seus escravos. Um exemplo, quando nós amamos dinheiro, o Senhor Jesus falou isso no Sermão do Monte, ninguém vai poder servir a Deus e às riquezas, ou seja, amar o dinheiro me torna seu servo. Ninguém pode servir a dinheiro. Ninguém se torna escravo de dinheiro sendo escravo do Senhor, ou um ou outro, porque são valores opostos. Então, encheu-se a nação dessa corrupção do Oriente. Se tornaram agoureiros. Estou no versículo 6. Se tornaram agoureiros. Agoureiro é um tipo de magia. É predizer males. É predizer desgraça. É um tipo de macumba. É fazer trabalho para o outro. É envolvimento com magias. E o que foi proibido em Levíticos 19? O Senhor proibiu isso em Levítico 19, 26. Há uma proibição. Ninguém faça predições, ninguém vá entrando por esse caminho da magia, das entidades, dos ídolos. E nós sabemos do tanto que isso é devastador. E o povo de Deus estava abraçado com isso. Eu conheci poucos cristãos, mas cheguei a conhecer alguns, não sei se o nome está certo, cristãos, mas que davam uma olhadinha no horóscopo de vez em quando. Então você imagina aí um crente que dá uma espiadinha no horóscopo para saber como é que vai ser o dia dele hoje. Então existe alguma outra fonte, seja astros, seja uma equação, não sei de quê, além disso ser também, como eu falei, uma possibilidade de abraçar religiões voltadas mais para o espiritismo, aonde as entidades, aonde seres, principados, potestades, eles vão trabalhar em nosso favor para ir contra algo, ou essa bagunça que a gente vê em muitas religiões. Então o povo do Senhor era proibido de abraçar isso. Só há um Deus, não há outro. E o povo abraçou. Não se associe com filhos estranhos. Então o povo se associou com os filhos dos estranhos. Só apenas no versículo 6, pelo menos aqui nesse versículo 6, a gente tem 3 razões como o orgulho humano se manifestou. Se manifestou abraçando corrupções do Oriente, se manifestou se tornando agoureiros e se manifestou também se associando com filhos de estranhos. Isso é uma resposta que eu queria dar, assim, uma reflexão que eu queria dar para algumas pessoas que insistem em ter relacionamentos com descrentes. Bom, relacionamentos com os descrentes, com pessoas que não temem ao Senhor, pessoas que não andam e não trilham no caminho da fé, união com essas pessoas, eu me refiro a namoro e por aí vai, só precisa entender uma coisa. Isso não é permitido pelas Escrituras. A gente
pode dizer que é melhor do que muitos crentes, apresentar nossas razões porque é de bom caráter, apresentar nossas razões porque não faz isso, não faz aquilo, tem comportamentos corretos. Mas sempre foi proibido o enlace de alguém que é do Senhor com alguém que está no caminho oposto. Eu estou no caminho, Cristo, e eu estou dando as mãos para andar agora a minha vida com alguém que está em outro caminho. Sempre foi proibido. Então, se você prestar atenção, esse foi um dos problemas da igreja em Corinto. Você pega em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo, ele percebe uma igreja mundana, assim, carnal, abraçando valores do mundo. Em 1 Coríntios 10 mesmo, o apóstolo Paulo diz: vocês não podem beber o cálice que é do Senhor, e no outro dia vocês beberem o cálice que são de demônios. Vocês não podem estar na mesa do Senhor e no outro dia na mesa de demônios. Então decida que cálice você vai beber. Decida que mesa, ou a qual mesa e de qual mesa você vai se servir. Não pode ter dois. Quando é em 2 Coríntios, aí já vai para o capítulo 6, que é aquele texto a partir do versículo 14, que fala que união pode haver. Então, se na primeira carta o apóstolo Paulo disse, bom, você precisa ter uma identidade, você precisa definir de qual alimento você terá. Lembra do Salmo 1? Eu não me assento na roda, eu não ando no caminho doce, eu não me aconselho com. Eu sei que caminho eu estou trilhando, que prazer é que eu tenho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo ele abre mais, que é o texto mais conhecido, que a harmonia pode haver entre o crente e o incrédulo, entre Cristo e o maligno. Então veja a comparação. Então um cristão andar de mãos dadas com um descrente, dizer que agora nós vamos montar algo, é a mesma coisa de Cristo e Satanás abrir uma pizzaria. Então não tem como eles fazerem um projeto único, eles dois. E o apóstolo Paulo discorre isso a uma igreja no intuito de fornecer um princípio que é divino. E aqui o Senhor está dizendo, bom, o meu povo é assim. O meu povo, além de ser agoureiro, o meu povo se encher de corrupção de nações que não tem nada a ver com os meus princípios e os meus valores, agora eles estão fazendo um projeto de vida associado com essas pessoas. Então já não bastava os seus valores, já não bastava as suas religiões, agora eles estão montando um projeto de vida com eles. Versículo 8, onde é que o orgulho ele se manifesta? Versículo 8, são com os próprios ídolos. A terra está cheia de ídolo. Adoram a obra das suas mãos e o resultado daquilo que os seus próprios dedos fizeram. São pessoas que eles geram seus ídolos. E o terrível disso, gente, é adorar aquilo que fabrica. Você pode ver aqui no versículo 20, por favor. Final do versículo 20, nós olharemos daqui a pouco qual foi o resultado desses ídolos, né? Mas eles fazem esses ídolos e perante eles, ante esses ídolos, eles se prostram. A coisa é tão absurda que eles fabricam algo e aquilo que eles fabricam, eles se tornam menores do que isso. Porque eles se tornam agora adoradores do que fizeram. Eles se tornam menos, porque eles se prostram diante daquilo que eles fizeram, se prostram diante dos resultados da obra das suas mãos. Daqui a pouquinho eu tentar aplicar isso nas nossas vidas. Ainda vamos para o versículo 11. Olhos altivos dos homens, altivez, arrogância. Versículo 11, versículo 17. Que aí fecha. Esse é o resultado. Essa é a razão. Versículo 6, versículo 8. Eu coloquei apenas a minha forma de interpretar manifestações
daquilo que o versículo 11 e o versículo 17 denuncia. Como eu falei lá no início. É orgulho, é altivez, é o ímpeto de ser essa pessoa que não depende de Deus, que faz com que isso aconteça. Deixa eu só abrir um parênteses. Irmãos, o problema de um cristão, os nossos motivos de queda, não é necessariamente, muitas vezes, a queda em si. Deixa eu te explicar. O problema não é uma pessoa que adultera. O problema dessa pessoa não foi o adultério. O problema dessa pessoa é orgulho. De ter pensado somente nela. De ter agido somente conforme os seus ímpetos. De ter conduzido a sua vida conforme os seus prazeres e as suas fomes. Sem se preocupar na devastação que ia causar na vida alheia, de um cônjuge, de filhos, de parentes, de amigos, de igreja. Então o problema não é adultério. O problema não é beber. O problema não é roubar. O problema não é mentir. O problema não é ser agoureiro. O problema em si não é abraçar o mundo e os seus valores e os seus princípios. A questão em si não é namorar com descrente e com ele casar, ter relação, montar uma sociedade com descrente. O problema disso tudo é o orgulho que me faz ser livre para fazer tudo isso. É um Deus não em mim. É um Deus que não manda em mim. É um Deus que não diz para mim o que eu tenho que fazer. É um Deus o qual eu não obedeço. É um Deus perante o qual eu não me quebro. É um Deus que eu não concordo com Ele. É um Deus que eu não aceito o que Ele me diz. É um Deus que eu não posso ser conivente com o caminho que Ele apontou. Eu sou autônomo. Eu decido. Eu sou movido pelos meus prazeres. Eu sou movido pelo meu querer. É o que eu sinto. É o que me dá alegria. Nada pode ser contra aquilo que me dá paz. Pode, se Deus disser, não permito, que eu não precise ter paz para obedecer o meu Senhor, eu só preciso ter juízo. Os nossos filhos, quando nós mandamos os nossos filhos, eles não respondem, pai ou mãe, eu não estou em paz para obedecer. Nenhum de nós vamos permitir que os nossos filhos nos respondam assim. Mas nós respondemos isso para Deus, né? Então você pode aplicar. Eu achei a listinha curta. Paulo dá listas maiores. Sempre as listas de Paulo são maiores. Aqui o Senhor deu uma lista curta. O Senhor apenas falou de se encheu de corrupção do Oriente, são agoureiros, se envolveram com pessoas de outras nações, com filhos de estranhos, se encheram de ídolos e perante eles se prostram. A lista do Senhor é curta, mas ele deu a causa. Que a causa é a mesma de todas as listas de Paulo. Orgulho humano. Eu não me quebro. Eu não aceito, eu não concordo. Coisa que eu já falei. Por que o divórcio? O divórcio não aconteceu por causa do adultério. A carta de divórcio não é dada porque alguém adulterou. Qual é a razão do divórcio? Coração duro. É a dureza de coração. É um homem que não quebra. É uma mulher que não se quebranta. São pessoas que não reconhecem, são pessoas que não mudam, são pessoas que não perdoam, são pessoas implacáveis, são pessoas que não têm misericórdia, são pessoas que pensam em si. E aí é impossível ter algum tipo de construção em Deus ou em nome de Deus. Glória a Deus, gente boa. Se tiver alguma pergunta aí, vai formulando para a gente conversar. Tem uma realidade, outra sentença aqui. Alguns destaques, né? O primeiro destaque que eu fiz que é quais são as razões mesmo que o orgulho é tão combatido pelo Senhor nesse texto. Então eu apontei o verso 6, 8 e em denúncia do orgulho o 11 e 12. O 11 e o 17, né? Principalmente. Qual é a realidade desse pessoal?
Esse pessoal está sofrendo? Qual é a realidade deles? Pelo menos aqui é interessante que esse texto diz de uma realidade que eles estão vivenciando. E a realidade que eles estão vivenciando está no versículo 7. Esse pessoal está se dando bem. Há uma abundância. A terra está cheia de prata e ouro. Eles não conseguem contar o tesouro que eles têm. Está cheia de cavalo. Carros, não tem fim. Nem toda prosperidade Deus está nela. Assim como em nem toda situação humilde. Mas a prosperidade aqui não indica que essa pessoa é abençoada. Eu até acho que quanto mais distante de Deus, mais rica uma pessoa ela é capaz de ficar. Porque assim, se Satanás disse isso para o Senhor, se você me adorar reinos e poder sobre esses reinos eu vou te dar, eu acho que quanto mais distante do Senhor, mais querer dinheiro uma pessoa quer. Quanto mais distante do Senhor, mais voltada para posse essa pessoa terá. Um ímpeto, uma sede, uma fome de ter. Interessante, esse pessoal estava distante de Deus, o Senhor os desamparou, porque o Senhor os desamparou já, versículo 6. E quando o Senhor os desamparou, eles prosperaram. É curioso, né? Não estou dizendo que quando o Senhor desampara a gente fica rico. E nem todo rico é porque o Senhor desamparou. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que esse contexto, nesse texto, diz que pessoas orgulhosas, pessoas distantes do Senhor, eles se dão bem na vida. Carros não têm fim. Cavalos não dá para contar. Tesouros incalculável. Prata e ouro para todos os lados. Então, às vezes, eu não preciso de Deus para ser rico. Isso é uma realidade desse povo. Eu acredito que, já falei isso aqui pessoalmente, né, nas nossas aulas, e por isso que eu acho que uma grande proposta de Satanás, se Satanás fosse abrir uma igreja para ele não ia colocar a igreja satânica, ele ia colocar uma igreja quem quer ser rico. Porque, na verdade, se esse é o objetivo das nossas vidas, Deus ele passa a ser muito secundário. E às vezes nem Satanás precisa abrir essa igreja. Próprios homens envolvidos com os valores do Oriente, eles já são capazes de fazer isso. Não estou dizendo que a riqueza é ruim, não estou dizendo que a riqueza é do maligno, não estou dizendo que a riqueza é algo que denuncia que a pessoa está fora da vontade do Senhor. Por favor, que Deus codifique isso que eu estou te falando. Nesse texto, pessoas tão distantes de Deus, desamparadas pelo Senhor, estão bem financeiramente, têm dinheiro para emprestar. O que o Senhor fará? Verso 11 ao verso 17, o que o Senhor vai fazer com esse povo? Quais são as o que Deus vai fazer? Verso 11 a 17, Deus vai passar o rodo. Deus vai derrubar tudo. Deus vai colocar quem se achar altinho, quem se achar melhor que o outro. Altivez é você se achar mais alto que o outro. Interessante que o texto anterior, Deus disse que ia exaltar alguns homens. Esse texto fala de homens que se exaltaram. Deus vai derrubar. Interessante que no símbolo de poder, o Senhor dar alguns aqui, né? Símbolo de poder como cedro alto, símbolo de poder como carvalho forte, como uma muralha firme, como um navio inabalável que vence as tempestades da vida e vai chegar no seu porto seguro. Então, assim, eu sou o imparável. Eu sou aquele navio que enfrenta as tempestades da vida de peito aberto, eu levo no peito. Carvalho forte, muralha firme, pode segurar em mim, eu sou inabalável. Bom, aqui diz do versículo 11 ao versículo 17 que Deus vai colocar isso tudo no chão. Esses homens vão virar um grupo
de desesperados. Porque virá o dia do Senhor. Versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos. Versículo 20. Naquele dia. O que mais uma vez, eu falo para vocês e compartilho com vocês, é que eu não queria encaixar esse texto como se fosse no exílio. Eu não quero encaixar esse texto na história. Eu quero encaixar esse texto na minha história. Todo arrogante vai cair. Todo orgulhoso vai lamber o chão um dia. E pode estar muito cheinho do dinheiro hoje. Mas se for presunção, se for altivez, vai chegar um dia, isso tudo vai cair. Naquele dia. Então, quando eu olho para textos como esse, eu vejo assim, quando fala de dia para o cristão, é um dia de cumprimento de promessas. Mas esse dia aqui, para quem não é cristão, é dia do juízo. Eu fico olhando assim, gente, e a minha pergunta é, eu não quero passar por esse dia. Eu não preciso chegar nesse dia. Eu não quero que esse texto se aplique a mim. Eu não quero que isso seja uma realidade para mim. Eu não quero que isso seja uma revelação de quem eu sou. Eu não quero passar por esse dia. Eu quero que hoje seja um dia que eu entenda que esse dia existirá. E por ele eu não quero passar. Quero tomar atitudes hoje, decisões hoje, mudanças hoje. Esperar pela dor? Não, dor não. Porque se você prestar atenção que método o Senhor vai usar, que é outro destaque que eu faço nesse texto, deixa eu deixar mais claro para você quais são os destaques que eu estou fazendo. Quais são as razões que Deus executará? O abandono, o não perdão, o sacode. Então, esse foi o primeiro destaque, que é abraçar as nações. O segundo destaque que eu fiz é qual é a realidade desse povo. Povo próspero. O outro destaque que eu fiz desse texto é o que Deus fará. Ele vai derrubar com todo o projeto orgulhoso. O outro destaque que eu fiz é o dia do Senhor, naquele dia. E o outro destaque que eu estou fazendo nesse texto é qual é o método que Deus vai usar. E o método que Deus vai usar não é dor. A dor vai ser o resultado. 10, 19 e 21. Os 3 versículos falam a mesma coisa. A glória da sua majestade. Verso 19. A glória da sua majestade. O terror do Senhor e a glória da sua majestade. Final do versículo 21. A glória da sua majestade. Sabe qual é o método que Deus vai usar para derrubar todas as presunções humanas? O seu reino. Quando ele se levantar com a glória da sua majestade. Eu sou rei. Eu que governo sobre tudo e sobre todos. Eu organizo o mundo e eu vou abater o orgulho humano. Eu vou sacudir o mundo. Eu vou transtornar a terra. E eu não vou fazer isso com agentes de dor. Eu vou fazer isso mostrando para todos que há um rei. Cadê os orgulhosos? Cadê os soberbos? Viu o resultado? Sabe como é que esse cenário vai ficar?
vão estar se escondendo entre as rochas. Mas cadê o poderoso? Versículo 10, 19 e 21. A glória da sua majestade. As pessoas terão terror dela. Não é sentindo dorzinha, mas saberão que há um rei. E as pessoas buscarão socorro entre as rochas, virarão bicho, farão buracos no chão, se esconderão no pó. Eu estou citando o texto. As pessoas serão humilhadas no seu limite, lamberão chão, se esconderão entre rochas, não haverá saída, porque surgiu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Colocou o homem, o soberbo, o presunçoso, no seu devido lugar. Colocou um presunçoso e um altivo no mesmo nível de uma lagartixa. No mesmo nível de um roedor que cava buraco no chão. Houve um rei. E cadê os seus ídolos? E cadê tudo aquilo que eles fizeram e construíram? Cadê os seus palácios? Estão entregues a morcegos. Estão entregues a topeiras. Versículo 18. Versículo 18 fala que todas as suas construções serão destruídas. Tudo vai ser destruído. E no versículo 20, os homens lançarão às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro. As cidades serão abandonadas. As suas riquezinhas, você não terá mais acesso porque você está se escondendo entre as rochas. Cadê os patrimônios que você construiu? Os morcegos morarão lá. Gente boa, Provérbios fala de dois textos sobre orgulho. Provérbios 16, 18 diz que toda soberba procede à ruína e a altivez de espírito à queda. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito à queda. Precede. O que vem antes da ruína é uma soberba. O que vem antes da queda é a altivez. Aqui em Provérbios 29, verso 1, eu li 16, agora Provérbios 29, 1. Diz assim: o homem que é muitas vezes repreendido, mas não quebra, ele será surpreendido um dia e não haverá mais esperança para ele, porque ele será quebrado sem que haja cura. Repito, um homem que foi repreendido tantas vezes e nunca se quebrantou, ele vai ser quebrado e nunca mais curado, porque ele desprezou aquele com quem ele sempre ouviu e a quem sempre blasfemou e sempre ridicularizou. Deus não é brincadeira, sim. A palavra do Senhor não é brincadeira. Com Deus não se brinca. Com as coisas do Senhor a gente tem que levar muito a sério. Decida se você é do mundo. Decida se você vai se tornar alguém da Babilônia. Mas não use o nome do Senhor. Mas apenas você sabe qual vai ser o seu fim. Mas nós não podemos usar uma vida dupla. O Senhor adverte ao seu povo nesse texto: leve-me a sério, porque o que eu falo é sério. Gente, quantos de nós, assim, quantos cristãos hoje estão completamente dominados pelo mundo, espírito mundano mesmo. Veja a forma de falar, veja os valores, veja os princípios.
Muitas vezes não estão ancorados nas Escrituras, está ancorado no mundo. É do jeito que o mundo rege, é do jeito que a banda toca, é segundo os meus ímpetos. Às vezes, alguns de nós já fomos quebrados. Alguns de nós já fomos quebrados. Alguns de nós já tivemos esse processo, mas ainda não foi quebrantado. Alguns de nós estamos já morando nas fendas das rochas. A gente se esconde de família. A gente está se escondendo da vida. Muitos de nós já fomos humilhados. A gente perdeu família. A gente perdeu o nome. A gente perdeu a alegria. Nós perdemos a honra. Nós perdemos a paixão. Nós perdemos o sorriso. Nós perdemos a alma sacrificada nos altares dos deuses pagãos. E hoje nós nos escondemos, cavamos nossos buracos depressivos, ficamos escondidos dentro de lugares que só tem sombra, só tem escuridão, fugimos nessas penhas, nessas fendas, e as pessoas do lado de fora gritando: vem para a vida, volta para a vida. Fomos quebrados. O Senhor tem como propósito nesse texto chamar essas pessoas de volta. O Senhor tem propósito no livro de Isaías dizer sim que isso acontecerá. Era necessário, nada mais amoroso para o Senhor, para o seu povo, do que permitir que eles fossem sim moradores de fendas de rochas. A casinha na areia tem que cair, a presunção tem que ser afetada. A soberba, ela tem que ser derrubada, a altivez, ela tem que ser destruída. O Senhor nos ama. O Senhor está do nosso lado. Enquanto há um investimento das trevas para que nós nos tornemos cada vez mais soberbos, mais autossuficientes, mais cheios de si, mais navios poderosos que enfrentam as enchentes, sorriso na cara, farsante. Um atorzinho barato, que nas noites escuras está com a sua alma pegando fogo, na presunção de altivo, de que sabe tudo, de que responde a todos, de que entende da vida. Você está indo ladeira abaixo e não reconhece. Mas é uma alma fujona. É uma pessoa que está se acovardando nos seus buracos. Deus quebrou, porque tinha que quebrar. Deus quebrou para te salvar. Deus quebrou para te gerar vida e te tirar de prisões. Deus faz isso com a gente, irmãos. Mas até quando? Até quando? Por isso que esse texto, ele termina no versículo 22 de uma forma interessante. Afastai-vos do homem. A Bíblia NVI, ela tem uma outra tradução que eu achei interessante. A NVI diz assim: pare de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Pare de confiar num homem que a vida, que ele não passa de um sopro nas suas narinas. Que valor ele tem? Interessante, esse texto está falando para quem? Para nós nos afastarmos dessas pessoas ou algumas pessoas se afastarem de nós? Será por isso então que eu não tenho amigo? Será por isso então que eu não tenho com quem ombrear? Porque as pessoas estão fugindo de mim. Uma pessoa altiva, orgulhosa, uma pessoa que fede no seu orgulho, cheia de si. Será por isso que as pessoas não têm prazer de estar perto de mim? Até a sua linguagem corporal é de uma pessoa que se aproxima, mas com muita vontade de já ir embora. Porque eu me acho. Falo mal de tudo e falo mal de todos. Sou agoureiro.
Na verdade, no interior eu sou agoureiro, eu fico predizendo males para aqueles que me fizeram mal. Sou mundano, eu ando de mãos dadas sim com pessoas que são adversas a Jesus, contrárias ao Senhor, são inimigos da cruz, mas são meus amigos. Como isso é possível? E eu ainda vou para a igreja, eu ainda canto, eu ainda assisto estudos bíblicos. Faço da minha vida o que eu quiser. Será possível que nós, num estágio como esse, ainda não percebemos que não seria essa a razão da gente não ter ninguém? Honestamente, gente, pessoas orgulhosas, se tiverem amigos, é só por causa do versículo 7. Geralmente, pessoas orgulhosas e soberbas, quando têm amigos, o que segura amigo é o versículo 7. Seu ouro, sua prata, seus bens, seus carros. Só isso. Gente boa, caminhando para o fim, se tiver alguma pergunta, alguma consideração, alguma dúvida. A gente tem uma vontade aqui de responder caso você tenha. Pare de confiar em homem. Eu queria encerrar dizendo, pare de confiar em você mesmo. Pare de confiar em mim. Você não é isso tudo. Pare de confiar nas pessoas. Ninguém pode ser torre forte. Ninguém pode ser porto seguro de ninguém. Você só vai se decepcionar. O Senhor está desmontando as nossas casinhas. O Senhor está chutando a única escora da nossa barraca que a gente chamava de palácio. O Senhor aqui está tocando fogo nos nossos carros. O Senhor está soltando os morcegos para que eles habitem nas nossas mansões. E cadê a gente? Tá escondendo nas penhas. Espero que de alguma forma esse estudo ele nos leve a entender o quão terrível é o orgulho, o quão maligno é o orgulho e quão amoroso é o Senhor que faz com que a gente aprenda isso hoje, né? O quão amoroso é o nosso Deus que mais uma vez nos alerta, que mais uma vez nos adverte, que mais uma vez nos chama a uma reflexão. Olha, isso aí que você está passando é orgulho, cara. Você está sendo consumido pelo próprio orgulho. Você é comido vivo pelo próprio orgulho. Espero que Deus ministre ao nosso coração e nos traga vida. E que a gente aprenda com Cristo. Aprendei de mim, porque eu sou humilde. E você não pode ser um discípulo de um Jesus que se humilhou e se esvaziou. Nem eu, nem você e nem qualquer pessoa. Talvez nós somos devotos de um Jesus, membros de uma religião, mas nunca discípulos de um Cristo que se humilhou e se esvaziou numa cruz. Um homem cheio de si não pode. Mais uma vez, a palavra do Senhor nos chama a uma reflexão para um assunto central. E é isso que Deus faz com o orgulho humano. Ele destrói. E revela o nosso tamanho. Se fechar o nosso nariz, tampar a nossa boquinha, a gente morre. E cadê o homem que se acabar o oxigênio ele morre? Interessante que a gente está vivendo uma época assim triste, lamentável, mas as pessoas estão morrendo porque não conseguem mais ter a vida da sua respiração. Como nós somos palha e pó, como nós somos neblina e tão passageiros, para ser tão presunçosos, tão orgulhosos. Gente boa, faça o jeito de Deus, obedeça ao Senhor, aceite a palavra do Senhor,
Aí a gente vai encontrar cura, vai encontrar vida. Tivemos mais de 70 pessoas aí. Deus abençoe a vida de cada um, o lar de cada um. E que o Senhor gere vida em todas as nossas famílias, mas principalmente gere vida em mim e em você, especificamente. Deus continue nos abençoando, usando, revelando a sua vontade para a glória do seu nome. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti por esta palavra, agradecemos ao Senhor por esse estudo, por este texto, e bendizemos ao Senhor por mais uma vez nos trazer os alertas, nos trazer advertências, mas mais uma vez, obrigado por nos revelar a grandeza da glória da Tua majestade. Tu não és um Deus pequeno, Tu não és um Deus medíocre, que para mostrar a Tua grandeza tem que gerar vírus, tem que gerar dor. A Tua grandeza é o que é. A glória da Tua majestade se revela no Teu ser, na Tua palavra, na Tua soberania. E é ao Senhor que nós adoramos hoje por quem Tu és. Humilhe-nos ainda mais. Nos leve aos nossos ambientes de humilhação a cada dia mais, para que nós nos tornemos a pessoa que o Senhor quer que a gente seja. Bendito seja o Teu nome, hoje e para todos sempre. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe você e seu lar. Não há perguntas. Que Deus abençoe você ricamente no nome de Jesus. Até domingo, né? Com a ministração da palavra, com o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Tchau. Excelente noite na paz de Jesus.